Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre vem do Espírito Santo, a doutrina católica dos apóstolos. Nós vamos ler o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Pegue sua Bíblia e nos acompanhe. No começo a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. No começo ela estava voltada para Deus. Tudo foi feito por meio dela e de tudo o que existe. Nada foi feito sem ela. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram apagá-la. Apareceu um homem enviado por Deus que se chamava João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas apenas a testemunha da luz. A luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. A palavra estava no mundo. O mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para a sua casa, mas os seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, aqueles que acreditam no seu nome. Estes não nasceram do sangue, nem do impulso da carne, nem do desejo do homem, mas nasceram de Deus. E a palavra se fez homem e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. Jesus é o Verbo encarnado. Ele é a palavra. Nada foi feito sem ele, tudo foi feito por ele. Portanto, a igreja fundada por Jesus Cristo é a Igreja Católica. E assim como João, nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Nós anunciamos que a salvação vem através da sua igreja pelos sacramentos. Hoje, Jesus nos fala do sacramento do batismo. Escutaram? Falou. Por que nós batizamos nossos filhos assim que nascem? Para que através do batismo sacramental eles se tornem filhos de Deus. Não foi o que Jesus falou? Esses não nasceram da carne e do sangue, e sim de Deus, através da fé no nome de Jesus. Como é que Jesus, em Marcos 16, ensinou o batismo? Todos sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que acreditar, isto é, viver nos sacramentos, será salvo. Aquele que não acreditar, não quiser viver nos sacramentos, esse será condenado, porque não acreditou no nome do Filho de Deus. Jesus veio para os seus que não quiseram receber e o dispensaram, preferiram crucificá-lo. Mas para nós que acreditamos, nos tornamos filhos de Deus. A doutrina católica da Igreja Católica vem dos apóstolos, pois desde o começo a Igreja, para evitar essas dificuldades que nós leigos temos de ler a palavra e não compreender, ela nos deu o catecismo, que é a Didaquê. É o primeiro catecismo da Igreja Católica escrito pelos apóstolos. E é da Didaquê que veio o nosso credo. Creio na Igreja Una Santa Católica. Esse ensinamento vem dos apóstolos. E a Igreja manteve esse ensinamento através de quê? De concílios, através de cartas dos papas. Por exemplo, houve cartas pastorais de São Paulo para problemas das comunidades. Por exemplo, Jesus, em Mateus 19, disse: o homem se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separa. Alguns doutores da lei, convertidos ao catolicismo,
quiseram continuar a prática de dispensar a esposa. Mas aí a igreja se reuniu em Atos capítulo 15, no primeiro sínodo ali da igreja, aonde os bispos ali, alguns bispos, né, e esses doutores da lei, junto com São Paulo reunidos, eles decidiram, Santiago fala assim, nós e o Espírito Santo decidimos, matrimônio é matrimônio, que Deus uniu, o homem não separa. Então, desde o começo da igreja, houve muitas dúvidas, pessoas querendo trazer outro ensinamento. E o que a igreja fazia? Concílios. Que aí o Espírito Santo é que os instruíam a se manter conforme o Evangelho de Jesus. É igual a questão das missas, né, Vamos? Sim. A missa lá do começo é a mesma de hoje, Sim. na sua essência. Na sua essência. Houve algumas alterações, mas por causa do tempo. Né? Sim, por exemplo, a missa continua a mesma, a sua essência não mudou. Tem a primeira mesa, tem a segunda mesa, tem o sacrifício de Cristo, é o corpo e o sangue de Cristo. O que mudou? Antigamente, com os apóstolos, era o pão sem fermento, como Jesus fez na última ceia, partiu o pão e distribuiu. Hoje nós temos partículas, mas toda a liturgia da igreja vem através do Espírito Santo. Hoje nós temos mais de 20 liturgias em toda a igreja. Até essas partículas, elas foram padronizadas Sim. para que seja igual em todos os lugares. Porque a igreja mantém a unidade. Todos comungam o mesmo corpo de Cristo conforme a igreja ensinou. Né? Então, como Jesus ensinou. Jesus ensinou. Temos o nosso rito aqui latino, a missa que nós celebramos ordinariamente. Temos o rito extraordinário, o tridentino. Temos o rito maronita, rito melquita. Então, tem mais de 20 ritos aprovados pelo magistério da Igreja Católica com a inspiração do Espírito Santo. No Oriente é outra liturgia, mas a missa é a mesma. A essência da missa não muda. O que muda são as adaptações de acordo com o tempo. É outra liturgia na questão litúrgica. Não liturgia na leitura. Não. A leitura é a mesma, né, amor? Sim. A liturgia é manifestação pública de adoração a Deus, que a igreja se manifesta. Então, para isso, a igreja mantém a unidade. Como? Através do catecismo. No catecismo, toda a explicação que tem sobre um tema é composta da palavra de Deus. Ele cita, nós ensinamos isso por causa que está escrito lá no Evangelho de São João, isso, isso e isso. No catecismo, para que ninguém se perca, se mantenha a unidade. Na missa, temos o missal romano, escrito pelo Papa, junto com os bispos, para os bispos do mundo inteiro. Os bispos ensinam os padres, por isso tem um seminário, os padres a aprenderem a celebrar a missa. Para que ninguém se perca celebrando diferente, no missal romano, que fica em cima do altar, tem as figurinhas com os gestos que os padres têm que fazer, tudo padronizado, porque foi o Espírito Santo que ensinou a igreja como celebrar a missa, que é o culto de adoração ao Pai no sacrifício do Filho. A missa é uma ceia? Sim, é uma ceia em forma de sacrifício. Temos a primeira mesa, que é a mesa da palavra, onde nos alimentamos da palavra de Deus, com a primeira leitura, com o salmo, com a segunda leitura, com o evangelho e com a homilia. O que na homilia o padre faz? Ele transfere o evangelho lido para que a comunidade compreenda e passe para a nossa realidade e passe a viver conforme a igreja ensinou, vivendo nos sacramentos. E ele pode também, ele atende confissões. Então, tem lá 2, 3 problemas lá, a pessoa reclamando do mesmo problema. Ele na homilia, ele ensina como as pessoas vão lidar com esse problema e levar para Cristo, para que possam viver em paz. Todos os ensinamentos da igreja vêm do Espírito Santo. Por isso que nós, leigos, não podemos nunca duvidar do ensinamento da igreja.
porque senão nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Nós temos dezenas de dogmas na igreja. Quem vai contra um dogma já está excomungado, porque blasfemou contra o Espírito Santo. É como Jesus disse em João 10: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Elas não atendem à voz de um estranho. Elas não seguem o estranho. Elas seguem o único pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. A igreja é a única porta do céu. E o passaporte são os sacramentos. Como nós nos tornamos filhos de Deus, temos que nos manter em comunhão com Deus através de Jesus Cristo Eucarístico. A igreja, né, tem como cabeça o próprio Cristo. A porta para o céu é o próprio Cristo. Né? Então, porque os sacramentos são Cristo. É Cristo que ministra os sacramentos através de sacerdote. E é do seu sangue jorrado, né, na cruz, através da... sangue e água. Que jorraram do seu coração, que brotam os sacramentos para a igreja. Falar da igreja é falar de Cristo. Estão unidos. Não tem como separar os dois. E é a sua única igreja. Como é que a gente sabe que é Deus falando? Quando nos leva à salvação. Se a salvação vem dos sacramentos, toda a reflexão da igreja, toda a liturgia é voltada para os sacramentos. Hoje fala do sacramento do batismo, mas não está explícito, está implícito. Mas quem é que sabe o que está escrito ali? É o padre, que ele aprendeu do magistério da igreja a interpretar a palavra. E aí se liga o evangelho com a primeira leitura, com o salmo, e a segunda leitura vem para complementar o evangelho, para que o padre nos traga essa doutrina que os apóstolos ensinaram, para que possamos nos manter firmes, unidos a Deus e Jesus Eucarístico. A Santa Missa, ela, uma bela homilia, uma homilia assim, que respeite, né, essa questão de ler a palavra à luz da igreja, à luz dos ensinamentos da igreja. É lindo de se ver as ligações que são feitas das leituras, o salmo com o evangelho, as ligações que podem ser feitas. Como é bonito! E você dali pode auxiliar quem está na Assembleia em muitos assuntos. Domingo passado falou sobre a Sagrada Família. As leituras falavam sobre o relacionamento de marido e mulher, filhos. Uma bela homilia, um momento extraordinário de ser aproveitado para se falar sobre a família, sobre o envolvimento familiar, que também precisa dessa unidade, né? Nós temos um só Deus, que é a Santíssima Trindade, 3 pessoas, um Deus só. A família também é o marido, a esposa, os filhos, que também tem que viver em unidade. E a igreja, que é o Papa, os bispos, os arcebispos, os padres, nós, comunidades, todo o clero e o povo de Deus, que devem viver em unidade. A unidade é o que move a nossa igreja, é o que move a nossa fé. Temos que estar unidos. E a alegria de fazer parte dessa família. A alegria de ser católico. Isso que a gente precisa retomar. Temos que buscar isso nas leituras, na nossa vivência da fé. A alegria de ser cristão. 2025 está começando aí, está batendo nas portas, né? Na porta. Então, qual o propósito da nossa vida? Qual o propósito que os apóstolos tiveram? Paulo, quando estava lá preso, o que ele falava? Alegrai-vos no Senhor. Propósito de 2025. Vamos levar a palavra de Cristo, vamos levar Cristo e a sua igreja com alegria. Mães,
na unidade, mas respeitando a doutrina, respeitando tudo aquilo que o magistério nos colocou, que eles em concílio nos deixaram, né, Wanda? Porque como está no Evangelho, nós somos, igual João Batista, testemunhas. E temos também que respeitar aqueles que não querem acolher Jesus. O mundo não acolhe Jesus. Nem todo mundo quer ser cristão. Nem todo mundo quer ter comunhão com Deus nos sacramentos, porque tem que mudar de vida. Para mim comungar, eu não posso estar em pecado mortal. Eu tenho que viver santamente. Todo aquele que comunga é santo, porque ele não tem pecado mortal. Se ele morrer, ele está salvo. Ele vai para o purgatório. Por que não vai direto para o céu? Porque nós temos as penas. O justo peca 7 vezes por dia. Então, na confissão, nós somos perdoados dos nossos pecados. Mas ficam as penas. As penas nós pagamos no fogo da purificação, como está na carta de São Paulo aos Coríntios. Nós temos que ser queimados no fogo para ser purificado como ouro, para poder chegar puros diante de Deus. Então, agora aqueles que não aceitam Jesus, não querem viver nos sacramentos, mesmo estando na missa, não renunciam ao mundo, esses receberão a parte que Jesus falou em Mateus 25. Afaste de mim, malfeitores. Senhor, nós estivemos na vossa presença, nós não fizemos milagre no teu nome, nós nos curamos os doentes. Jesus falou, afaste de mim, malfeitores. Não conheço vocês. Por quê? Porque não tem comunhão com Deus na Eucaristia, não vive os sacramentos. Por isso que a homilia tem que ser bem feita. E a segunda mesa, quando nós recebemos a palavra de Deus, que aquilo, Deus, o Espírito Santo, dentro de nós, queima, nós compreendemos toda a liturgia. Gente, a oração eucarística, ela é toda voltada para o povo de Deus. A gente reza pela igreja triunfante que está no céu, pela igreja padecendo do purgatório, pela igreja militante que está aqui, e até para aqueles que não aceitam Jesus, para que venham aceitar Jesus. Então, a nossa oração é constante. Se nós não conseguimos prestar atenção, é porque a palavra não queimou. Mas aí que tá. Aí, quando a gente não consegue participar da Santa Missa de forma digna, porque o inimigo é como naquela passagem, Ele é o ladrão da palavra. Ele quer nos tirar da palavra. João 10. Quantas vezes a gente acabou de escutar o padre fazer a leitura do Evangelho, a gente senta para escutar a homilia e se perguntar assim, qual foi o Evangelho que foi lido? Não sabe. Não lembro. Então, nós temos que nos esforçar. Por isso que a gente não pode deixar assim, perder o foco. Nos esforçar, não pode ter síndrome de anjo, né, Wanda? Tá sempre voando, Tá na igreja, tá na missa e quando vai ver, já voou. Tem que, volta aí. Temos que estar focados. Prestar atenção em tudo que o padre está lendo ali, as leituras, as orações que são feitas. A missa é oração do começo ao fim. Tudo centrado em Jesus. Tudo aquilo que é lido, que o padre está lendo, são orações. É o primeiro oremos no final. Então, nós temos que estar ali. Presta atenção em cada coisa que o padre lê. Tem tudo sentido, são ligados. Muitas vezes o que ele lê tem a ver com as leituras que vão ser lidas. Então, preste atenção. E nós temos que, quando participamos da Santa Missa de forma correta e digna, nós temos uma mudança dentro de nós. Uma mudança de comportamento, uma mudança de visão daquilo que é no nosso dia a dia, que acontece no nosso dia a dia. Há uma mudança dentro de casa, nós saímos transformados da missa, se conseguimos focar, se conseguimos participar corretamente dela. É de um prazer, é de uma felicidade quando você participa da Santa Missa, consegue participar totalmente, escuta uma belíssima homilia,
bem feito. Não precisa ser uma homilia cheia de floreios ou de palavras bonitas. Não, uma homilia que te passe um conteúdo, que te explique a palavra, que te faça ligação, que chame você. Aí, sim, você sai dali, é gostoso. É como se você estivesse levando para casa um presente. Você quer saber se você conseguiu participar bem da missa e ouvir uma boa homilia? É quando você lembra da homilia depois. Quando você chega em casa e você tem alguém que não foi, que você gostaria que tivesse ido, e você consegue lembrar das palavras do padre. E ali você divide aquele presente com quem ficou em casa. Ou até a gente que nós fomos mesmo, não? Sim, o padre falou isso, tal, que bom. Até durante a semana, quando a homilia é muito bem feita, até durante a semana a gente lembra. E isso é muito bom, porque você dá continuidade àquela missa na sua casa. Isso é importante, gente. Nós temos que ter esse entendimento para que a gente possa ter dentro da nossa casa a continuação das leituras que foram feitas, para que a gente possa até passar para essas pessoas que ficaram em casa o desejo de ir lá. Se você chega em casa carregado de mau humor, já chega em casa irritado e aquela pessoa que ficou em casa olha para você e fala assim: para que eu vou na igreja? Para que eu vou na missa? Para voltar assim? Não. Me deixa em casa, porque aí eu faço a minha fé dentro de casa. Ele só está dando desculpa que você não conseguiu viver, porque ele não quer ir mesmo. Se ele quiser ir, ele fala assim: não, eu vou lá para te ensinar. Mas você também está dando um testemunho ruim. Sim. Então, temos que ter essa consciência. Vamos ser alegres e trazer para dentro da nossa casa tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós conseguimos absorver de dentro da missa. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes.